Ok, então sejam todos bem-vindos à nossa aula de React com Redux. Eu sou o Fábio Vedovelli, eu sou o seu instrutor. Eu entendo que vocês já vêm trabalhando com React já há algum tempo dentro dessa formação. E aí agora chegou a hora de dar um passo adiante, que é a implementação de uma Store, que é uma fonte central de dados para servir aos seus componentes. E essa Store, ela será implementada utilizando uma ferramenta chamada Redux. Então, eu peço a vocês que, por mais que seja tentador querer fazer junto comigo, eu peço que você mantenha o seu foco só em compreender o que eu estou passando para você. Se você tiver alguma dúvida, tome nota dessa dúvida, porque você vai ter oportunidades para fazer as suas perguntas no decorrer da aula, não é só no final, não. E aí depois você vai ter pessoas que estarão à sua disposição para te auxiliar no desenvolvimento do seu próprio projeto, utilizando as informações que eu passei aqui. Mas nesse momento, eu peço que você foque só no que eu estou passando. A previsão é que a gente fique aqui por volta de 60 a 70 minutos, mais ou menos. Tem bastante conteúdo, bastante conceito a ser passado, e aí eu vou fazer o meu melhor para encaixar isso nesse tempo que nós temos disponível. Se for preciso usar um pouco mais, caso vocês tenham disponibilidade, bom, eu estou aqui para passar o conhecimento e aí eu vou ficar o tempo que for necessário. Mas eu acredito que no máximo 70 minutos a gente consegue fazer tudo. Muito bem, então eu vou aqui compartilhar a minha tela. Então, eu acredito que vocês estejam vendo aí a minha tela. Caso eu vou começar a explicar aqui, caso algum de vocês não esteja vendo a tela, pode me dizer, não tem problema. E aí eu tenho ali a tela dividida em duas. Aqui no lado esquerdo eu tenho o meu VS Code com o terminal. Aqui é onde ficarão os meus arquivos, tá? E aí aqui no lado direito eu tenho o browser com o Chrome DevTools aberto embaixo. E aí eu vou manter essa divisão. Se por acaso o código ou qualquer coisa não estiver visível, basta me dizer. E aí eu vou começar aqui no terminal, criando um novo projeto React. Bom, está muito pequeno para mim, eu imagino que para vocês também esteja, mas eu acho que agora, deixa eu dar uma melhorada no espaço aqui, agora a gente consegue ler que eu digitei ali npx, Create React App, Tribe React Redux. Bom, esse último aqui é só o nome do projeto, eu estou colocando um nome que faça sentido. Aqui é o nome do aplicativo que eu vou utilizar para criar a aplicação React, e npx ou npx é uma forma de utilizar ferramentas de linha de comando que normalmente se instala com o npm, mas sem que seja preciso instalar. A vantagem de utilizar o npx é que ele sempre vai trazer a versão mais atual da ferramenta que você está utilizando. Então, tem esses benefícios aí, tá? Então, vamos esperar. A instalação não costuma demorar muito. Ok, então eu tenho ali a mensagem, já é uma mensagem tradicional, né, dizendo que o Create React App terminou o seu trabalho. Então, eu vou navegar até a pasta e npm start para rodar o projeto e saber se está tudo funcionando direitinho. Ok, eu vou por enquanto fechar o Chrome DevTools, a gente não precisa dele. E aí, ok, todos os arquivos ali. Beleza, então com o projeto rodando, eu quero já aproveitar e fazer uma limpeza nele, porque tem algumas coisas que eu não vou precisar. Por exemplo, o logo do React, esta mensagem aqui, o link, eu não preciso de nada disso. Então, vamos começar fazendo uma limpeza. Vou remover o logo. Ele vai me dar um erro, mas ao final de tudo, o projeto voltará a rodar. Então eu vou tirar esse Report Web Vitals, para ser honesto, eu nem sei para o que serve. Com certeza a documentação pode nos dizer, mas está fora do escopo desta aula.
Vou remover também o import. O CSS eu preciso. Todo o resto que está aqui eu preciso. Aí agora de dentro do meu app, eu vou remover este daqui, deixar só o CSS. Vamos colocar só um H1 aqui. React Redux. Está compilando novamente. Vamos ver ali, ótimo. Então, tudo limpinho. Eu tenho uma app limpa para a gente começar, tá? Esse é o arquivo que nós chamamos arquivo de Bootstrap. Não confundir com o Bootstrap, o framework de CSS. Bootstrap significa só que a gente faz o setup inicial da aplicação, então é o que está acontecendo aqui. E aí agora eu tenho condições de começar a apresentar para vocês o que será desenvolvido nesta aplicação fresquinha aqui de React. Então, veja, tem aí na tela um wireframe, é o nome desse desenho tosquinho que vocês estão vendo aí. Os wireframes, eles servem, eles são também conhecidos como mockups, e eles têm esta aparência aí para ser assim, para lembrar como eram feitos os desenhos à mão, os rascunhos de telas, né? Então ele serve para que a gente tenha um norte no desenvolvimento, para assim, para que a gente não receba a informação, precisamos de um player que tenha uma lista de categorias com uma lista de movies. Tá, agora vai e desenvolve. Aí se você deixa isso para a imaginação do desenvolvedor, o resultado que você vai receber pode não ser o que você esteja imaginando, né? Então é legal você prover junto com o ticket, onde tem as informações técnicas do que precisa ser desenvolvido, uma espécie de desenho. E o desenho é este wireframe. Então o que nós vamos fazer dentro deste projeto? Primeira coisa, nós vamos criar dois componentes, que na verdade não era isso que eu queria esse daqui. Então, nós teremos dois componentes, o primeiro chama-se Video Player, o segundo vai ser uma sidebar, onde nós teremos uma lista de categorias. Então, categoria nós temos aqui a 1, 2, 3, e aí cada uma delas possui uma lista de filmes. E aí o que vai acontecer quando o usuário clicar num desses filmes? As informações do filme serão carregadas aonde? Aqui no componente Video Player. Para deixar as coisas mais simples, afinal de contas, a nossa meta nem é chegar numa aplicação final, nós vamos só exibir o nome do filme e a categoria a qual ele pertence. Nós não vamos colocar um video player, nós nem temos uma URL para um vídeo no YouTube ou no Vimeo, nem nada disso. Nem a URL de um arquivo de vídeo. Nós temos só algumas informações sobre o vídeo. E só isso já vai ser o que nós precisamos para poder desenvolver a aplicação. Muito bem. Então, voltando aqui, eu vou começar criando dentro da minha pasta source um novo arquivo que viverá dentro da pasta components e eu vou chamar de sidebar.js. Bom, aqui já está tudo rodando, eu posso tirar o terminal da nossa vista, posso também tirar, por enquanto, a árvore de arquivos, e aí eu vou começar criando. Na verdade, eu nem vou criar, eu vou copiar um pouco de código e aí eu vou passo a passo com vocês, explicando o que está acontecendo ali. Muito bem. Então, eu vou só dobrar o código ali para que a gente vá passo a passo. Primeiro eu importo o React, do pacote React, tá? Ele está na pasta npm. Aí eu crio uma classe sidebar que estende o component do React. E aí, por fim, eu só exporto de forma padrão sidebar para que eu possa importar num outro arquivo. Dentro da minha classe, eu tenho ali o construtor. O construtor ele recebe props, que são propriedades vindas do componente Py desse sidebar. Por enquanto, não estou utilizando nada de props, mas
eu preciso do construtor para declarar um state local. Já vamos falar sobre ele, tá? E aí, quando eu tenho um construtor, eu recebo propriedades e aí eu chamo super, que é o construtor do componente, passando as propriedades. Beleza, eu vou fechar o render aqui por enquanto, para que a gente não tenha tanto código na tela ao mesmo tempo. Então vamos analisar o state. Primeiro eu quero que você entenda o formato, em inglês nós dizemos o shape desta informação, desse pedaço de dados, e aí depois nós vamos entender o papel dele dentro da nossa interface. Então eu tenho ali o state, ele é um objeto que tem uma única propriedade chamada categories, lista de categorias, que é um array, e esse array ele possui 3 objetos, cada objeto sendo uma categoria distinta. Veja que nós temos os IDs aqui que não se repetem, os nomes diferentes para cada uma das categorias e uma lista de filmes que, por sua vez, são também objetos distintos, tá? Os IDs não se repetem, e aí as informações que nós temos é o título do filme e o ano que ele foi lançado. E isso daqui corresponde ao nosso state local. O que é o state? É o pedaço de informação que vai mandar no que vai aparecer no browser. Então, quando nós estamos desenvolvendo uma aplicação moderna, utilizando qualquer um dos frameworks top do mercado, nesse caso é o React, tem o Vue.js, nós temos também o Angular e alguns outros que não são tão grandes. Então, estes são os 3 maiores players. Todos eles devolvem para o browser o HTML baseado nos dados. E os dados, eles mudam durante o tempo de vida da aplicação. Os dados podem mudar quando a aplicação recebe uma resposta de uma chamada ao servidor ou quando o usuário da aplicação faz um input. E esse input pode ser um clique num botão, preencher um formulário com informações e depois clicar num botão, e aí essa informação muda. Quando a informação, que é o nosso state, muda, então o que está renderizado baseado no state também muda. Então, inicialmente, quando esse componente é carregado, o React vai ler a lista de categorias, que é um array, então a gente pode utilizar o método map para ter acesso a cada uma das categorias e aí começa a montar o HTML. Vale lembrar, tá? Vocês já sabem disso, pois vocês já vêm acompanhando o curso de React há algum tempo, mas vale lembrar que ali nós estamos trabalhando com JSX. Então, apesar de se parecer com HTML, aquilo não é HTML. Você escreve como HTML, a sua IDE entende como HTML, tanto é que você tem lá o autocomplete, mas não é HTML, é algo que será processado pelo React para virar HTML que será devolvido ao browser, tá? Então, voltando aqui, o React lê essa lista de categorias e aí, com o acesso a cada uma delas, a gente começa a montar o HTML com a informação. Quando o state for modificado, vamos supor que uma nova categoria seja adicionada, vinda do servidor ou vinda de um input de um usuário. Então, o HTML ele será modificado para incluir as informações que foram adicionadas no state. A mesma coisa acontece se eu remover um destes filmes, ou desculpa, uma dessas categorias deste array, o meu HTML automaticamente vai modificar para remover o que está aqui. Tá? Então, esta é a explicação do que você vê ali no editor, no VS Code. Então eu tenho uma lista de categorias, tenho acesso à categoria, no H3 vai o nome da categoria, dentro de uma unordered list eu tenho um novo loop, tá? Em cima dos movies que fazem parte de cada categoria, e aí para cada um dos filmes eu estou colocando numa lista o título e quando ele foi lançado. Então, was released in vai ler a informação do ano de lançamento. E aí quando eu salvar isso daqui, voltar na minha aplicação, fazer um import, e aqui, ao invés deste H1, eu utilizar o sidebar, salvando isso daqui, vocês verão que agora lá na tela, após o refresh, eu tenho ali as categorias,
tá? Drama, Action e Romantic. E aí eu tenho cada um dos filmes com a data de lançamento. Eu vou colocar aqui dentro do sidebar, dentro desse aside, uma class name. Vou chamar de sidebar container e aproveitar no app.css para alinhar tudo à esquerda. Vou limpar também o app CSS, pois eu não preciso de nada disso, eu não estou mais utilizando essas informações. Então, text align left. Ok. O que eu posso fazer também? Pegar o LI, list style known, e deixa me ver esse aqui. Por enquanto eu não vou fazer nada com o L, mas já está um pouquinho melhor ali. Talvez se eu colocar alguma coisa no body, talvez padding 30 px, 0 não vai fazer nada. Ok, então para dar uma melhoradinha no que nós temos ali. Ok, então primeira pausa para perguntas. Alguém tem alguma pergunta sobre o que eu passei até agora? Não, até agora está tranquilo. Beleza. Tudo tranquilo. Muito tranquilíssimo de acompanhar. Perfeito, muito bom. Eu imagino então que esteja claro o papel do state local. É muito importante vocês terem uma compreensão sólida disso, pois é em cima desse cara que a gente vai trabalhar e é vital que vocês compreendam isso para que vocês entendam o papel do Redux. Tudo bem? Tá tranquilo? Tranquilo. Tranquilo. Muito bem. Então, só um pouquinho. Bom, uma vez que nós temos aqui então um sidebar, eu vou criar na mesma pasta componentes um player.js. E aí eu vou até pegar emprestado da sidebar o seu código fonte e só adaptar para o player. Então aqui ao invés de sidebar, é player. Eu não preciso de um state, então eu posso tirar constructor. Só um pouquinho que eu fiz uma bagunça danada aqui. Pronto, agora sim. Ok. Acho que teria sido mais barato se eu tivesse escrito tudo do zero. Mas tudo bem. Voltando aqui no app, eu vou fazer algo parecido que eu fiz com o sidebar, trazendo o player e adicionando ali player. Muito bem. Então nós temos ali os dois componentes. Eles são vizinhos, ou seja, na verdade vizinhos e são irmãos. E existe um termo técnico em inglês para isso, que é a palavra siblings. E a palavra siblings, ela existe, que são irmãos, ao invés de brothers, sisters, que aí envolve gênero. Siblings é uma palavra que não tem gênero, então é como você se refere a irmãos. E aí é o caso destes dois aqui. Muito bem. Então, vamos imaginar que o player precisa de uma informação que está dentro de sidebar.
mas ele não tem como acessar esta informação. Para o sidebar passar uma informação para o player, ele precisa primeiro fornecer ao pai, que é o app, para depois o pai fornecer ao player. Vamos dizer que este pai é um pai muito desconfiado. Ele gosta de saber tudo que os filhos estão tramando, então ele não permite que os dois troquem informações livremente. Ele gosta de ser o intermediário. Muito bem, então nós precisamos resolver este problema. Aliás, antes de entrar nisso daí, eu já gostaria de dizer, por experiência própria, que o grande desafio do desenvolvimento de interfaces web é exatamente você posicionar a informação onde ela é necessária, tá? E que esta informação ela seja consistente entre todos os componentes que a utilizam, tá? Então nós vamos ver isso com mais detalhes mais para frente, mas esse é o maior desafio, tá? Voltando aqui na tela do wireframe, eu preparei um outro gráfico aqui que contém a estrutura da nossa aplicação. É isso que nós já desenvolvemos até agora. A única diferença é que o nome do arquivo, eu coloquei Video Player, no que vocês estão vendo aí na tela, e o que está lá no projeto eu só nomeei como Player, mas isso não faz qualquer diferença para o que nós temos aqui. Então, eu tenho aqui a minha informação toda contida dentro de Sidebar. Mas o Video Player, ele tem interesse nessa informação. Você pode até ver que ele está aqui, ó, com uma carinha meio chateado, né? Esse Sidebar aí, ele está querendo tudo só para ele. E aí o app também não está muito satisfeito porque ele não gosta de ver os irmãos ali em conflito, né? Então a gente precisa resolver esta situação. Nós temos uma técnica em React que é muito utilizada, que é essa técnica aqui que se chama Lift the State. Essa técnica chama-se Lift the State, que traduzindo para o nosso bom português é elevar o state. Então, nós vamos tirar o state de dentro de sidebar, passar para o componente py, e aí, utilizando props, propriedades, nós vamos passar as informações do state para os componentes que têm interesse, né, nesta informação, utilizando para isso quem? O pai, lembra que é um pai controlador, desconfiado, mas de qualquer forma agora parece que os nossos componentes estão um pouco mais felizes com este arranjo. Então vamos trabalhar nisso antes de partir para qualquer outra coisa. Então, primeira coisa, eu vou ali no sidebar, eu vou remover este array daqui. Posso tirar este state dali por enquanto. Eu vou manter o state, mas eu vou deixar categorias vazias. Que aí eu não tenho um erro, eu simplesmente não tenho nada na tela. Porque quando chegar aqui na linha 17, o React vai tentar fazer um map em cima de um array vazio, ele nem vai entrar aqui e não me dá nenhum erro. Ótimo. Eu vou criar dentro de src um arquivo chamado data, que vai ser a nossa fonte de dados. E aí, export const categories vai ser igual o que eu tirei dali, tá? A minha lista de categorias. Perfeito. Voltando aqui em app, eu vou importar. De data. E aí eu preciso ter um state local na minha, no meu componente app. Só que para eu ter um state, eu preciso que seja um componente baseado em classes. Eu não posso ter o que nós chamamos de functional component, tá? Que é criado com uma simples função. Existem duas formas de se criar um componente em React, que é utilizando uma simples função ou utilizando a classe, tá? Provida pelo React.component. Por que usar uma classe? Porque você tem mais recursos, como gerenciamento de state, tá? Existem coisas mais modernas, como o React Hook, que permite ter state num functional component, mas isso está fora do escopo desta aula. Então, eu vou transformar aqui. Primeiro eu vou importar React do pacote React.
E aí, class app extends React component. Aí sim, eu posso ter o constructor. E aí, this.state, objeto, categories vai ser um array. E aí eu vou só espalhar todos os membros do array que está aqui. Isso para criar uma cópia, desculpa, data, criar uma cópia do que está aqui. Então, quando eu utilizo o spread operation, aqueles 3 pontinhos, ele vai pegar todos os 3 objetos que estão aqui e colocar dentro deste novo array aqui. Só isso. Muito bem. Aí eu preciso de uma render function. Então eu tenho o construtor que vai retornar o meu JSX e agora para sidebar eu vou passar categories, this state categories. Muito bem, por enquanto nada vai mudar, porque apesar de eu ter modificado o app e eu estou passando categories para sidebar, eu não fiz nenhuma alteração na sidebar. E agora eu vou fazer o oposto com a sidebar. A sidebar ela é um componente baseado em classe, mas não tem mais o state local. Então, function sidebar, aí eu recebo aqui props, return, o quê? Eu vou até tirar daqui, passar aqui, e aí categories vai ser igual a props, ou eu já posso pegar um atalho aqui e fazer o destructuring aqui dentro. Então, do objeto que for passado, eu tenho interesse só em categories. E aí, menos a última linha, eu já tenho condição de salvar isso daqui. Se eu fiz tudo certo, no próximo refresh, eu tenho de volta lá tudo o que eu tinha antes, do mesmo jeito, só que agora eu tenho um componente um pouco mais limpo. Eu acredito que eu nem preciso do React aqui. Não preciso, vou até remover aquele import dali. E aí agora eu fiz o quê? O lift do meu state, eu subi para um nível acima, e agora se eu quiser também passar uma categoria para o video player, eu posso, porque a informação está disponível mais aqui em cima. Ok, alguma pergunta sobre este segundo bloco, sobre essa questão de pegar o state e elevá-lo? Fiquem à vontade. Eu, por favor. Uhum. Então é uma boa prática quando nós não precisamos gerenciar estado num componente React, transformar ele numa function, component function, então? Sim, é uma boa prática porque um functional component ele vai colocar uma quantidade menor de código de JavaScript no seu bundle final, que é o arquivo compilado que vai para a produção. Entendeu? Então, e outra, um functional component, ele normalmente ele faz uma quantidade menor de operações. Então, a possibilidade de se colocar um memory leak utilizando um functional component é menor, não estou dizendo que é inexistente, mas é menor do que se você usar um class component. Então tem algumas vantagens sim. Nesse momento da história, a gente percebe que a equipe por trás do React, ela está caminhando para longe dos componentes de classe. Ela está favorecendo os functional components com a introdução dos React Hooks, porque aí traz todo o comportamento que o Class Component oferece, e ainda mais, pois você pode criar os seus próprios hooks, e aí utilizar Functional Components para tudo. Mas, de novo, me desculpe, mas está fora do escopo desta aula. Podemos seguir? Nosso programa aqui, ele tá indo muito bem, para falar a verdade. A gente tem aí 30 minutos de aula e a gente já tem condição de partir então para o Redux,
Mas antes de começar, eu gostaria de voltar aqui e mostrar o último gráfico que eu preparei para vocês, que é o seguinte: nós temos aí uma relação saudável entre estes três componentes, é uma família feliz agora. É um aplicativo pai, o app, que possui dois filhos, sidebar e video player, no caso player. Mas não é um cenário que escala muito bem quando a sua aplicação começa a crescer. Vamos supor que exista um componente dentro de video player, isso não é um cenário maluco de se imaginar, um componente filho de video player que possui seu próprio filho, e esse filho do filho de video player também tem interesse em alguma coisa da categoria. O que eu vou fazer? Eu vou ficar passando essa categoria para todos os componentes dentro dessa cadeia, dessa hierarquia de componentes. A gente tem até um nome para isso daí, que é prop drilling. Drill, to drill em tradução para o português é furar. Quando você pega uma furadeira, vai furar a parede, você está furando, drilling a hole on the wall. Então, você está furando os componentes para passar informações que provavelmente nem são de interesse dos componentes intermediários. Então é uma coisa que não escala, você se pega fazendo prop drilling o tempo todo quando sua aplicação cresce. Então a solução para isso é a gente pegar esse state que vive agora em application, em app, que é um componente, e tirar completamente para fora da nossa hierarquia de componentes. E aí a gente chega no quê? Num state externo. Aí já está um pouquinho mais complexo, mas eu quero que vocês coloquem o foco de vocês ali no Redux, que é quem está agora segurando a nossa lista de categorias, tá? Perceba que eu coloquei intencionalmente fora da hierarquia que nós vemos aqui em app, que aí nós temos sidebar, video player, aí coloquei componente N, navigation, e todos eles possuem interesse em quem? Categoria. Tá vendo que eu coloquei ali, ó? Inclusive o app. Todos eles têm interesse em um pedaço da categoria, tá? E aí vocês reparem que a Store Redux ela está através de propriedades, que aí eu tenho duas notícias. Eu tenho uma boa e uma má notícia, tá? Vejam que ali eu tenho um método chamado connect, que aí ele se transforma em props. Então, a boa notícia é que agora todos os componentes podem ler deste local mágico que é uma store, que é uma fonte de dados, é um array de categorias, mas que tem um localzinho próprio do qual todos os componentes da aplicação podem ler. Então isso é uma maravilha, essa é a boa notícia. A má notícia é que o Redux ele tem uma forma própria de se fazer as coisas que de início causa muita estranheza nas pessoas. Então, agora eu preciso que você respire fundo e que você tenha bastante foco, porque aí eu vou passar uns conceitos bem novos para vocês. Mas, antes de começar a pôr a mão na massa, eu quero só chamar a atenção para isso daqui. Então, nesse primeiro post-it tem uma informação para você, que a informação, no caso a lista de categorias, é alterada apenas ali. Então, quando qualquer componente precisa mexer em alguma coisa na Store, ele vai pedir a alteração para o Redux, ele não vai fazer a alteração. E isso é feito através de actions. Tá? E aí, o Redux vai mexer na Store e vai alterar esta informação utilizando um reducer. Então, são dois termos novos, provavelmente para a maioria de vocês, tá? Só saiba que quando um componente precisa de uma alteração, dispara uma action, a action conversa com o reducer, que modifica a informação, e aí depois que a informação for modificada, esta modificação, alteração, ela reflete em todos os locais que utilizaram esta informação. Então, quando eu mudar, por exemplo, o nome de uma categoria, todos os componentes que estão mostrando o nome dessa categoria vão renderizar novamente. E essa é a beleza da coisa.
Tá? Por que é tão bom? Por que todo mundo usa Redux ou alguma coisa parecida com ele? Porque isso faz com que seja muito mais fácil a gente compreender o funcionamento da nossa aplicação, diminui a superfície onde bugs podem aparecer e fica muito mais fácil você ter um único local onde fazer as coisas. Isso tem inclusive um nome, e esse nome é Single Source of Truth, ou única fonte da verdade. Então, nós temos uma única fonte da verdade, que é da onde saem todas as informações que abastecem a minha aplicação. Mais ou menos. Uma última informação antes da gente colocar a mão na massa. Apesar de a gente ter uma store com toda a informação que vai servir a nossa aplicação, os componentes ainda faz sentido para que os componentes mantenham o seu estado local. Como que eu sei se eu tenho que colocar uma informação na store global, que é o Redux, ou se eu tenho que manter num componente ou até dentro de uma família feliz, como era o caso destes três aqui? Esquece o navigation, tá? Aquele arranjo que tinha antes pode ainda fazer sentido aqui, tá? Como que eu sei? Se uma informação ela começa a ser de interesse de diversos componentes que estão longe dentro da hierarquia da minha aplicação, então eu coloco dentro do Redux. Se aquela informação é de interesse de um único componente, ou do seu pai, ou do seu irmão, e apenas dessa relação, então eu crio, desculpe, eu crio um state local no pai e distribuo a informação. Mas faz sentido e é muito comum você ver as duas situações numa aplicação de médio para grande porte. Um golinho d'água aqui, com um instante. Bom, com tudo isso passado para vocês, eu abro mais uma vez para perguntas. Fique à vontade para perguntar. Muito bem, ninguém se manifestou, ou não estou entendendo nada, ou eu fiz um bom trabalho e estou entendendo tudo. Eu prefiro acreditar na segunda hipótese. Então, bom, eu já utilizei esse daqui. Posso fechar, e aí nós vamos trabalhar só com este daqui. Primeira coisa, fazer a instalação. Eu vou parar o servidor, npm install Redux e React Redux. São os dois pacotes que são necessários. O Redux ele não foi feito para trabalhar com React. A única coisa que eles têm ali em comum é o RE do começo da palavra. Tá? O Redux ele é a implementação de uma arquitetura de gerenciamento de dados chamado Flux, Flux. Tá? É uma implementação em JavaScript. E ele serve para ser, ele serve qualquer tipo de projeto desenvolvido com qualquer framework. Eu trabalho num projeto Angular que utiliza Redux, tá? E aí React Redux é a implementação dos bindings, que são os métodos que fazem com que o Redux converse com o React. É a ponte, é a cola que os liga. Então, vamos instalar. Essa instalação eu tenho certeza que será mais rápida do que a criação do projeto, assim eu espero. Fábio, posso fazer uma pergunta enquanto instala? Claro, fique à vontade. O Redux, ele, como você explicou, ele armazena a informação. Ele chega a guardar em algum local do navegador, tipo um local storage, alguma coisa assim? Não, não é papel dele fazer isso. A informação ela é sempre gerenciada em memória, tá? Tanto é que se você atualizar a aplicação com F5, Ctrl R, Command R, você perde a informação que está na Store, porque ela vive em memória, na memória do browser. Obviamente que essa é uma necessidade comum das aplicações, então existem plugins que você instala e que fazem essa gravação, essa persistência de dados na local storage, por exemplo. Ou você mesmo pode instalar um pacote chamado local forage, que é muito bom, e aí você utiliza para gravar no local storage do browser. Ok, entendi. Muito obrigado. Não por isso. Vamos lá, está instalado. npm run
Dev? Não, é Start. É tanto projeto diferente que eu me confundo com os npm scripts. Ok, então dentro de src eu vou criar uma nova pasta que eu vou chamar de store. Ali eu vou colocar um index.js e ali eu vou começar a configurar. Então eu vou criar a minha store. Ok. Por enquanto, é só isso que eu preciso. Eu importo o método createStore do Redux, e aí eu crio uma nova store associando a uma constante e exporto. Aí, no meu app, eu preciso importar duas coisas. Primeiro, a própria store. E aí eu preciso do pacote React Redux. Eu preciso de provider. E aí eu vou encapsular os meus dois componentes dentro de um provider e vou passar para este provider a minha store. Então esta é a configuração que eu preciso para trazer a minha store Redux para dentro do meu projeto. E aí eu posso utilizar os outros métodos auxiliares da React Redux dentro dos meus dois componentes. Tá? Se eu criar um outro componente e colocá-lo fora do provider, eu não terei condições de jeito nenhum de acessar as informações que eu tenho guardada na store. Então, mantenha isso em mente. Aquele erro no browser ali é porque a minha história está incompleta nesse momento. A gente vai ter que conviver com aquele erro ali por algum tempo, mas logo logo ele vai sair dali e aí a gente vai voltar a ver a aplicação funcionando, tá? Então vamos continuar aqui. Tendo feito isso, então agora eu vou começar a criar as partes. Lembra-se que eu falei que quando os componentes precisam pedir uma mudança de dados na store, eles disparam uma action. É um método que é executado. Então, eu vou criar aqui, deixe-me ver, aonde que eu vou criar isso daqui? Eu vou criar num diretório. Então, actions, e vou chamar a primeira de movie actions. Ok. Então, uma action nada mais é do que uma função. Eu vou chamar de movie action. Ela recebe as informações que eu quero que sejam colocadas na store. Então, neste caso em específico, vamos imaginar aqui quando que esta action será disparada. Quando o usuário clicar no título do filme ou quando ele clicar num botão. Eu vou colocar um botão ali junto com as informações do filme. Quando ele clicar naquele botão, essa action será disparada e ela carregará consigo a categoria e o movie. Tá? Esta função aqui, ela retorna um objeto. Este objeto precisa ter obrigatoriamente um tipo. Então, eu vou dizer que é selectMovie. Tá? Isso daqui é fundamental para a gente determinar quando nós temos que modificar isso daqui. Isso aqui vai ser lido pelo reducer. E aí eu passo, obviamente, as duas informações que eu recebi ali junto do objeto. Tá? Então, vocês podem ver algumas pessoas colocando dessa forma. A construção deste objeto ela é livre. Você constrói esse objeto do jeito que você quiser, tá? Contanto que tem uma propriedade chamada type, e aí, tranquilo. Eu vou seguir o meu script aqui, e aí eu vou colocar os dois aqui. Outra coisa importante que vale a pena mencionar é esta construção aqui. Normalmente, nós faríamos isso aqui, né? Certo, então eu tenho um objeto, eu tenho uma propriedade, valor. Mas, quando a propriedade
tem o mesmo nome da constante ou variável que contém o valor, então eu posso usar um shortcut. Isso aqui nada mais é do que JavaScript moderno. Eu não sei nem se eu deveria estar falando isso para vocês, mas eu acho que é uma coisa que vale a pena para deixar bem fresquinho aí na mente. Muito bem. Então, uma action nada mais é do que um objeto que descreve alguma coisa e carrega consigo elementos que precisam ser... alguma coisa precisa ser feita com esses elementos. Uma action retorna um objeto. E é isso. Muito bem. Então, agora nós vamos criar o reducer. Então, para isso, eu vou criar reducers. E aí eu vou chamar de movieReducer.js. Perfeito. O reducer ele já é um pouco diferente. Então, ele vai conter o state global da aplicação. Então, para isso, ele precisa conter a informação que a gente já tem. Eu tenho isso em categories from data, tá? Que é a lista de categorias que a gente já utilizou em app. Aí eu vou criar aqui uma constante chamada initial state. Vai ser um objeto. Aí eu vou passar ali mesma coisa que eu fiz dentro de app. Categories. Muito bem. E aí, além da lista de categorias, na verdade aqui é plural, eu tenho mais dois objetos que eu preciso criar. Primeiro, selected movie, que inicialmente vai ser um objeto vazio, e selected category, também um objeto vazio. Por quê? Quando o usuário clicar naquele botão que eu ainda vou colocar, uma action será disparada. Lembra-se que a action carrega consigo a categoria e o movie. Eles serão colocados aqui, eles vão substituir estes dois objetos vazios. E quem vai fazer essa substituição? Bem, o meu reducer. Então, movieReducer. Ele recebe o state, e se nenhum state for passado, ele vai utilizar o initial state. E aí, quem que vai prover esse state para o movieReducer? O Redux, a biblioteca. Tá? É ela quem vai executar o reducer. E aí eu recebo também action. Muito bem. Agora começa o trabalho. Inicialmente, eu vou só retornar o state e exportar o movieReducer. Legal. Lembra-se que dentro da minha action, eu fiz questão de salientar que é muito importante que a gente tenha um type para a gente determinar o que precisa acontecer quando esta action for disparada. Tá? Então aqui, tendo acesso a action, eu posso dizer if action.type igual, vou até copiar daqui para não ter erro de estar colocando uma coisa que não deve. Muito bem, então, quando o tipo for select movie, então aqui a gente já tem uma pista. Todas as actions que forem disparadas, elas vão executar o movieReducer. Não é que elas vão. Toda vez que uma action for disparada, o Redux vai executar o movieReducer. E aí, quando chegar aqui e o tipo for select movie, aí retorna alguma coisa. Ok? E aí, eu vou retornar o quê? Tudo que já existe no state, e esse state ele vai sendo atualizado ao longo do tempo, mais selected movie, que vai ser action movie e selected category. Mais uma vez, eles vêm da onde? Da action que eu estou retornando um objeto da action que tem type, category e movie. E aí eu uso o action type para determinar o que precisa ser feito, e aqui eu retorno uma versão do state que foi atualizada com o que foi recebido na action. Ok? Está começando a ficar cabeludo isso daqui, né?
mas não passa disso, tá? O que pode complicar um pouco mais é quando uma action for assíncrona, porque aí normalmente quando a gente precisa fazer uma chamada a um serviço externo, a gente coloca na action. E aí eu preciso de um novo pacote, um setup um pouco diferente, mas não é muito além disso. E inclusive você nem tem que se preocupar com isso agora. Você tem que se preocupar em compreender esses dois aqui. Então para isso eu vou passar esse Movie Reducer para baixo, vou até fechá-lo aqui, e aí nós vamos ver os dois arquivos na tela para que a gente compreenda. Então eu vou repassar antes de abrir para perguntas. O componente dispara uma action. Toda vez que uma action for disparada, o Redux vai executar este método MoveReducer, passando o state tal como ele é naquele momento. E aí, se for no início do ciclo de vida da aplicação, será fornecido o initial state. E aí, action, eu verifico o tipo. Se for select movie, eu sei que eu tenho também movie e category, que vem daqui, certo? Vou até passar a category mais para cima, para a gente ter na mesma ordem que a gente tem ali. Então eu retorno tudo que eu já tenho no meu state, mais esses dois aqui atualizados, tá? Caso não seja nada, aí eu retorno o state tal como ele foi provido. Ok. Pessoal, perguntas? Agora é a hora, antes que eu siga. Bom, eu tenho uma pergunta. Se eu tiver muitas actions, existe algum padrão, existe alguma estrutura do que ficar colocando vários ifs dentro do Move Reducer? Vamos lá. As actions elas serão importadas manualmente dentro de cada componente que tem interesse em disparar uma action. Nós veremos isso já já. No caso do Movie Reducer, eu coloquei um if ali para ser mais rápido e mais fácil. Normalmente a gente utiliza um switch, tá? Então, como tem muitas actions, a gente faz switch action type, aí case alguma coisa, return alguma coisa. Então, normalmente é assim que nós fazemos, tá? Então, inclusive, essa é a minha, é o que eu não gosto de utilizar o Redux, porque costuma ficar muito extenso e muito cheio de coisa. É assim que funciona, a gente tem que viver com isso, tá? Existem bibliotecas como a IMA, que facilitam um pouco, você escreve uma quantidade um pouco menor de código, mas você não consegue fugir desse switch para determinar o tipo da action, tá? E aí, para salvar as suas actions, a estrutura de pasta, você coloca da forma que você se sentir mais confortável. Acho que eu respondi sua pergunta, né? Sim, pode ser, obrigado. Não por isso. Alguém tem mais alguma? Ok. Então, Desculpa. pode. Então, é um reducer por aplicação? Não, Vários reducers. vários. Nesse caso, nós estamos trabalhando com um reducer por feature. Então, nós estamos aqui, nós temos um video player. Eu chamei de movie reducer, mas poderia ser um category reducer ou, eu não sei, um teatro, um theater, uma sala de aula, um classroom reducer. Aí você é que determina, tá? Mas não é um reducer por aplicação. Normalmente é um por feature, tá? Por funcionalidade. Tá ok, obrigado. Tá, e agora, então, se ninguém tem mais perguntas, agora que eu já configurei esses dois, eu vou começar a incorporá-lo dentro da minha aplicação já existente. Então eu vou fechar esse Movie Reducer, Action, eu volto aqui na minha lista de arquivos e aí eu vou criar um arquivo de entrada dentro da pasta Reducers. E aí eu vou importar um método chamado combine reducers from Redux. Será que é combine reducers? É, combine reducers. Vou importar também o meu movie reducer. Ok.
Não preciso de uma constante, eu vou exportar o combine reducers, que é um método, e aí eu vou passar um objeto export default com o reducer, tá? Então veja, essa lista aqui ela tende a crescer bastante, pois a sua aplicação, quanto mais ela cresce, maior a necessidade de você criar novos reducers. Então você tem sempre que se lembrar de quando criar um novo reducer, você vem aqui no arquivo de entrada, importa e coloca dentro da lista de combine reducers. E esse daqui, então, eu vou importar dentro da minha app, aonde eu trouxe o provide, não, desculpa, app não, aonde eu criei a store, eu vou trazer aquele combine reducer, o resultado da execução daquele método, como root reducer. From reducers. Tá? Então, como eu estou exportando modo default, então eu posso nomear o resultado disso aqui como eu quiser. E é o que eu estou fazendo aqui. Eu estou chamando de root reducer. E aí agora eu vou passar para o meu create store. E aí agora que eu terminei a configuração, passando uma lista, né, um objeto de reducers para a minha store, então agora veja que a minha aplicação, magicamente, ela voltou a funcionar. Tudo configurado. Está na hora da gente começar a utilizar as informações que já existem dentro da minha store. Mas como que eu sei o que tem dentro da store? Como é que eu vou inspecionar esses dados? Não é muito legal a gente trabalhar com uma venda nos olhos. Então, eu vou trazer de volta aqui o meu Chrome DevTools. Veja que a primeira aba ali está escrito Redux. Existe uma extensão, se você for na Chrome Web Store, você procura por Redux, tem uma extensão ali que vai te permitir inspecionar. Precisa só de uma única configuração. Quando você tentar acessar a primeira vez, ele vai dizer que nenhuma store foi encontrada para seguir as instruções. É copiar uma linha de código, é isso aqui, ó. Tá? E colar aqui, ó. Logo depois do root reducer, eu colo aquilo. Pronto. Posso fechar aqui. Veja que já mudou aqui embaixo. E olha só que interessante. Quando eu for aqui em State, Movie Reducer, Categories, olha as informações todas ali. Então agora eu tenho um pouco mais de confiança para trabalhar, pois eu tenho como inspecionar o estado atual do meu state da Store. E toda vez que uma action for disparada, ela vai aparecer numa lista aqui, tá? Então vamos por partes. Primeiro, eu quero agora trazer a minha lista de categorias direto dentro do meu componente sidebar. Só um instante, por gentileza. Então, primeiro, eu vou remover o que eu fiz aqui. O que eu fiz aqui em app. Eu sei que eu não tenho mais state, mas para ganhar tempo, eu vou manter como um class component, tá? O ideal seria que eu modificasse isso daqui para que fosse um functional component, mas a gente já está adiantado na hora. Então, eu vou só remover, agora eu tenho um erro ali, eu posso voltar para o meu sidebar, e aí eu preciso continuar recebendo as categorias como propriedade, mas agora ela não está mais sendo passada pelo pai. Veja que eu removi daqui, tá? Eu estou no meu componente app de novo, eu removi dali. Como que isso vai chegar aqui? Eu preciso ler da store. Então, vamos lá. Eu vou importar um método chamado connect da React Redux. Aqui no final, eu farei o seguinte, eu vou executar o connect e executar o método que é retornado pela execução do connect, passando o meu componente. Só isso aqui não vai resolver, mas isso aqui é uma higher order function, tá? É uma função especial que trabalha de um jeito meio mágico ali e que vai tratar de passar o que eu preciso para o meu componente. Então eu vou criar aqui uma constante chamada mapState2props.
Esse nome aqui, ele é importante. Por quê? Eu estou mapeando, ok? Mapeando o state da onde? Da minha store. To props, para propriedades. Propriedades aonde? O que será passado aqui, tá? Então, ele é um método que recebe a minha store, e aí, este método, ele vai retornar um objeto, e aí eu vou dizer categories, vai ser igual store movie reducer ponto categories. Eu quero só ver se está funcionando, e aí depois eu explico com mais detalhes. E aí o map state to props eu passo para o connect. E aí o connect ele será responsável por fazer esta conexão. Então agora o que você vê aqui não está mais vindo do app, mas ele está vindo direto do Redux, tá? E aí se qualquer outro componente pedir para adicionar um novo movie aqui, ele será automaticamente colocado nesta lista. Então já tem a mágica acontecendo ali. Uma coisa legal desta construção aqui é que você é livre para utilizar o nome que você quiser. Vamos supor que isso aqui fosse chamado, não sei, de XYZ, tá? Mais genérico que isso, impossível. Aí eu vou receber aqui XYZ, não vou receber mais categorias, olha só. Continua funcionando. Então, independente do nome que a sua propriedade tenha lá na Redux Store, você pode, dentro do seu componente, colocar o nome que você quiser. Mas, em nome da coerência, eu vou manter como categories. Vamos lá. Pausa para perguntas. Alguém tem alguma pergunta sobre a utilização dos dados? Aqui tá tranquilo. Muito bom. Então eu vou seguir. Ótimo. Então agora, Desculpa, pode falar. ô Fábio, desculpa. A partir do momento que a gente registrou, então, o reducer, ele vira uma chave dentro do store, do Java Store, ou não? É isso mesmo que eu entendi? Ele é um objeto, né? Então se a gente for... Ele vira um objeto. Ah, tá. ele é um objeto. Se você olhar para ele, Movie Reducer, tá? Olha só, o Reducer ele sempre vai retornar um objeto. Se ele retornar só o state ele é um objeto. Se passar aqui, ele vai retornar o quê? Um objeto, certo? Sendo um objeto, eu posso ler qualquer uma dessas informações aqui, tá? Mais para frente eu vou ler as outras duas. Então, vamos seguir, mas ele é um objeto. Eu estou só extraindo, eu estou extraindo aqui uma informação que vive num objeto e é o papel de transformar isso daqui, esse objeto que eu estou retornando deste método aqui, transformar isso numa propriedade do meu componente, é papel do connect, que vem do React Redux. Então, essa é a parte que os iniciantes com Redux têm um pouco de dificuldade de digerir, porque o Redux ele faz um pouco de mágica, e você se sente perdido porque você não tem o controle total sobre todos os eventos que estão acontecendo ali, né? Mas é uma solução sólida, bem testada, provada no mercado, então, assim, vale a pena lutar contra esse desconforto inicial quando você vê que as coisas vão funcionando. Posso prosseguir? Sim, é que eu só queria saber, o que eu entendi então é que o Redux, ele automaticamente coloca o nome do reducer como chave para a categoria, né? Para o estado daquela luta do reducer. É Sim, isso, né? exatamente. Ah, então, só isso que eu queria saber. E aqui na Store, por exemplo, se a gente quiser simplificar, não, é em Reducers Index. Vamos supor que eu queira só chamar isso aqui de Movies, ao invés de Movie Reducer. Então eu mudo o nome aqui. Quando eu voltar aqui, não é mais Movie Reducer, é apenas Movies. Fica até mais sucinto, tá vendo? Ok. Beleza, Então, obrigado, viu? se eu não quiser usar Movie Reducer dentro dos meus componentes, se eu mudar aqui para M, o que não é recomendável de jeito nenhum, mas eu posso. Tá certo? Eu vou manter como Movies. Eu vou manter como Movies porque eu me sinto mais confortável em trabalhar dessa forma aqui.
tá? Ótimo. Então, quase finalizamos aqui o trabalho no sidebar, mas eu preciso agora colocar ali um botão. Então, na linha de baixo, como está tudo em inglês, eu vou colocar ali um botão, então, Watch, ou então Select. Ok. E aí, quando este botão for clicado, eu quero que o método SelectMovie seja executado. E para este SelectMovie, eu vou passar quem? A categoria, que eu tenho acesso aqui, é o que é passado dentro desse passo do loop, e eu vou passar também o move, que é o que eu tenho acesso neste momento aqui dentro desse loop. Então, aqui eu tenho acesso a estes dois objetos. Beleza. Só que SelectMovie ainda não existe. Então, eu preciso transformar isso daí numa action. Como eu vou trabalhar com action, então eu vou já importar aqui. Deixa eu só ver como que eu exportei. Se foi default, não. Foi um named export. Então, movie action, não. Desculpe. Movie action. Tá. Movie action from actions, movie actions. Tá lá. Aí agora eu vou criar uma nova constante aqui embaixo, que é map dispatch to props. Vai ser igual também uma arrow function. Recebo o dispatch, e aí é importante você saber quem que está passando o dispatch e quem que está passando o store. É o connect, tá? Connect está fornecendo isso daqui para esses dois. Beleza. Aí aqui eu vou retornar o quê? SelectMovie, porque aí o connect, da mesma forma que ele colocou tudo isso daqui, qualquer coisa que esteja dentro desse objeto, colocou em props, ele vai também pegar qualquer coisa que eu retorne do map dispatch to props, passar também para propriedades do componente. E aqui eu tenho uma outra arrow function, que aí eu vou receber categories, não é category movie. Então, o que nós temos aqui é o que eu estou executando aqui, é só a declaração disso que foi executado aqui. E aí, eu vou utilizar o dispatch para disparar move action, passando quem? Category e movie. Eu acho que essa é a parte mais complexa de tudo no uso de Redux. Primeiro vamos ver se funciona, depois eu vou explicar. Então, eu criei a minha constante com tudo que eu preciso, aí eu preciso passar como segundo parâmetro para o método connect. Você já deve estar pensando, mas e se eu só tiver actions, não tiver nenhum state a ser lido no componente? Como é que eu passo isso? É só você passar o nulo como primeiro parâmetro do connect, tá? Supondo que você só tenha interesse aqui dentro em actions, então você passa como nulo ali. Perfeito. Então, agora que eu sei que eu vou receber isso daqui como uma prop, eu posso também receber ali. Muito bem. E aí, vamos prestar atenção aqui nesta parte aqui do Redux. Então, quando eu clicar ali... eu estava esperando outra coisa. Vamos ver? Tá lá. SelectMovie, SelectMovie, SelectMovie. Cada um deles carregando consigo a informação que foi passada ali. E aí, o meu state, agora, se a gente der uma olhada ali, eu tenho, eu vou começar do zero, tá? Eu tenho o state inicial, objetos vazios para SelectedMovie e SelectedCategory. Quando eu clicar neste daqui, perceba a atualização do que nós temos ali. E aí é a informação. Eu selecionei quem? Shooter. Tá lá, tá? E a categoria Action. Vamos agora de Romantic. Eu vou selecionar The Lake House was... The Lake House. Tá lá. Então, ele mudou aqui. E uma coisa interessante
é que... Bom, eu vou deixar isso para depois, que é a navegação, voltar no tempo, tá? Por enquanto, vamos só dar um refresh aqui. Então, tanto Map State to Props como Map Dispatch to Props vão colocar qualquer coisa que seja retornada nesses objetos como props do meu componente. O componente que está sendo passado aqui para o Connect, tá? E aí eu posso ler a informação e executar o método. Então o que eu estou executando aqui não é a action, tá? É o método que eu declarei aqui. E aí este método aqui, quando executado, vai utilizar o dispatch provido pelo Redux para então fazer um dispatch na action. Então a action ela funciona como um evento que é disparado e aí o que eu recebi aqui é o que eu estou passando para minha action. E aí quando chegar na move action, são esses dois que eu estou recebendo aqui, retornando junto com o tipo, que quando chegar no reducer, o tipo será lido, será passado para o reducer, que vai modificar o state, e é isso que nós vemos aqui. Ufa, fiquei até cansado. Perguntas? Por favor, me mandem perguntas. Certo, deixa eu ver se eu entendi. Então, volta ali no sidebar, isso. Então, quando eu estou dizendo que o dispatch move action, isso significa que a action automaticamente passa para o reducer, que o reducer passa para a história e vai fazendo essa cadeia automaticamente, né? Isso mesmo. Legal. Ok. Mais alguma? Ok, então para finalizar, agora que a gente já tem os dados acondicionados num local que pode ser lido por qualquer componente, está na hora da gente trabalhar no nosso player para exibir o move selecionado. Então, para facilitar a nossa vida, eu vou trazer aqui do sidebar o meu connect. Eu quero o meu map state to props aqui embaixo, mas no lugar de categories, eu quero selected category, eu quero selected movie, eu vou, deixe-me ver, eu vou converter sim, então vamos lá, function player. Aí aqui eu vou receber selected category, selected movie, ou seja, aqui são as props. E aí eu vou retornar alguma coisa. Pronto. Me livro desse. Aqui. Connect. Map state to props. No resultado eu passo o player. Muito bem. Aí, no lugar disso daqui, eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar uma section aqui, class name player, somente player, ali dentro H1, aí eu vou usar o quê? Category name, ou melhor, selected category name. Já estou confundindo os frameworks. Isso é Vue. E no H2, Selected Movie Title. Quando eu salvar, a gente provavelmente já verá alguma coisa ali, porque uma coisa legal de desenvolver com o React e o Redux é que ele injeta o novo código no que já está carregado em memória ali no browser e preserva o state para você. Então, quando você está lidando com uma aplicação com um state muito complexo, você não precisa refazer todos os passos para chegar naquele state da informação. Quando você salva, o state é preservado, tá? E aí, agora eu posso continuar. Selecionei um, selecionei outro. Olha só que legal. Tudo sendo modificado ali. E aí,
uma coisa interessante com esta extensão aqui, Redux, para o Chrome DevTools, é que a gente tem condição de voltar no tempo. Então, se eu clicar aqui em Jump, olha só, ele vai refazendo os passos e modificando o meu markup, o meu HTML, toda vez que os dados mudam. Então, olha só que legal, a gente consegue fazer um debug muito mais aprimorado, porque a gente tem esse recurso aqui que a gente chama, como é que é? Travel Time. Eu esqueci, mas é viajar no tempo, tá? Em português. E aí, com isso, eu finalizo essa aula, tá? A gente já sabe como que a gente pode configurar o Redux na nossa aplicação e como que a gente pode utilizar o Redux tanto para ler informações quanto para pedir alteração nestas informações. E aí agora, depois de ter finalizado a aula, eu abro para perguntas e a gente pode, depois disso, ir para o nosso cafezinho. É com vocês agora. Sem perguntas, foi sensacional. A didática e o passo a passo ficou muito bem explicativo. Então, tipo assim, eu que nunca tinha mexido com Reducer, consegui entender. Eu que sou do back-end, dificilmente eu mexi com algum framework do front-end. Então, foi sensacional, foi muito legal. Deu para entender. Se eu pegar um código que tenha isso, eu consigo, com certeza eu irei entender o que significa aquilo agora. Sensacional. Então, foi sensacional, cara. Missão cumprida, muito obrigado. Eu também, Fábio, eu também acompanhei aqui, também faço das palavras do Frank as minhas, foi muito bom acompanhar. Alguns momentos eu não consegui estar aqui o tempo todo, mas perfeito, a didática é excelente. Bom, sou suspeita a falar, né? Mas muito excelente, muito bom mesmo. Muito bom, muito obrigado. Fico muito feliz, porque isso a maioria das pessoas não entendem, primeiro, por que eu preciso disso? Tá, e agora que eu estou convencido que eu preciso, como que eu implemento? Por que é esquisito dessa forma? Né? E não faz sentido. Da onde vem isso? Como que sabe que ele tem que colocar aquela informação? Então, essa aula foi exatamente para tirar todas essas dúvidas e mostrar uma implementação do zero. Então, fico feliz que tenham compreendido. Eu tenho uma, Fábio. Pode falar, André. A escolha de usar o Class Component ao invés de hooks é referente à didática ou teve alguma razão, algum motivo? Não, eu não tenho como te responder isso daí, porque eu já recebi as instruções de como proceder e qual código utilizar, isso já vem do material didático da escola, né? Então essa decisão foi tomada sem que eu tivesse presente. O que eu posso te falar sobre o Class Component e o Functional Component é que, naturalmente, você está livre para utilizar ambos sem qualquer prejuízo para a sua aplicação, contanto que você siga o que está na documentação. A comunidade React vem usando os Class Components desde que o React foi lançado para o grande público. E existem aplicações enormes utilizando Class Components, não tem nenhum prejuízo. Existe sim, atualmente, uma forma melhor, mais legível de se fazer, com uma performance ligeiramente melhor, mas Class Components não tem nenhum prejuízo. Beleza, valeu. Muito bem explicativo, Fábio. Eu vindo do Vue, achei bem tranquilo, achei que essa coisa ia ser um bicho mais de 7 cabeças para mim, mas deu para pegar perfeitamente como que funciona, como que passam essas informações. A minha única dúvida é se é necessário, comparando com o Vuex, alguma coisa relacionada a módulos, ou se não tem essa necessidade porque os arquivos já são separados, e como que eu poderia fazer essa transferência de informação
de um módulo para o outro, né, de um reducer para outro reducer. Apesar dos dois, o Redux e o Vuex, eles implementarem a mesma arquitetura Flux, eles fazem de forma muito diferente, e não é mistério para ninguém que eu tenho o meu preferido, e é o Vuex, porque ele tem muito mais recursos e ele é muito mais gentil com o desenvolvedor. Essa troca de informação entre módulos, ela acontece de forma transparente no Redux, porque quando você tem ali acesso ao state, você tem acesso ao state da sua aplicação. O state ele não está encapsulado dentro de um módulo, como é o caso do Vuex, que você coloca ali o namespace igual a true, e aí você tem ele protegido ali dentro. Não, a coisa é muito mais solta no mundo do Redux. Você usa a informação livremente. Isso é bom para alguns, e isso é ruim para outros, principalmente os iniciantes, porque aí para o cara se perder dentro daquilo é muito mais fácil, tá? Então, como tudo no mundo React, essa parte ela é deixada na mão do desenvolvedor para tomar esse tipo de decisão. Beleza? Entendi, perfeito. Mais alguém? Bom, eu não tenho dúvida, somente para agradecer mesmo a didática. Atualmente eu trabalho com React, com Redux. Eu decidi participar da aula porque eu faço parte do curso de teste e sua didática é sensacional, Fábio. Que Parabéns, bom. cara. Muito obrigado. Então você veio de espião, né, para ver se eu realmente sabia o que eu estava falando. Que isso, quem sou eu? Não conte a verdade, então, hein, por favor. Não, tranquilo. Muito bom, pessoal. Então, muito obrigado a todos. E, bom, se precisarem falar comigo, o Slack do curso está lá. Qualquer dúvida, entrem em contato. Mais uma vez, muito obrigado. Foi um prazer estar aqui com vocês, principalmente fazendo algo que eu gosto tanto, que é ensinar as coisas que eu amo. Então é isso. Valeu, pessoal. Um abraço e até a próxima. Um abraço, Fábio. Até mais. Valeu. Até mais. Mas... Boa noite, valeu.